Eclesiástico, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Eclesiástico, que tem um Eclesiásticos. Eclesiástico, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Quando vocês estão pegando, nós possamos ir rezando a Salve José. Eu vou falando, vocês vão repetindo comigo. Salve José, agraciado por Deus. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e rogai por nós, agora e na hora de nossa santa morte. Amém. Conseguiram achar? Já. Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Amém? Então vamos lá. Ele tem o título aqui de Paciência e Confiança em Deus, que diz o seguinte: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Humilha o teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento de tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe a tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai a sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desfaleça vossa recompensa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura é grande, né? Razoável. 8 versículos. E quando o Cauã me chamou para vir aqui falar para vocês, me vinha muito a realidade de pessoas que, como a gente já está no segundo mês do ano, já está desanimado já nesse ano. Já está meio assim, nossa, mas eu não consegui as minhas metas de janeiro, eu não vou conseguir o resto do ano. E aí me veio essa passagem: paciência e confiança em Deus. Quando algo começa a dar errado na nossa vida, nós precisamos ter paciência. O que é paciência? Se a gente separar a palavra pá, a gente lembra de apá. Pá serve para pegar algo. Ciência. Ou também se a gente pegar assim, ó, paciência. Paz, ciência. A ciência da paz é a paciência. Então, quando nós estamos cheios da paz que vem de Deus, nós somos pacientes, porque nós temos paz, uma palavra, e outra ciência. Quando eu tenho paz, eu não quero ir para a guerra. E quando eu tenho ciência, o conhecimento do que eu devo fazer, eu fico em paz. Então a paciência é isso. É eu confiar em Deus. A minha paz, ela está em ordem porque o Senhor está na minha vida. E aqui no começo diz: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos ter provações, vamos ter tribulações.
tribulações, vamos ter aflições, vamos ter dores. E aí, Eclesiastes que diz: prepara a tua alma para isso, prepara a tua alma para o sofrimento. O próprio Jesus, ele diz no Evangelho, a cruz está no meio hoje, acostumado a cantar para cá. A cruz está aqui, ó. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, para a gente seguir Jesus, nós precisamos tomar a cruz, tomar os sofrimentos, tomar as aflições para nós também. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Nós precisamos ter um coração humilhado na presença de Deus. Deus não deseja um coração soberbo. Aquilo que chamou a atenção em Nossa Senhora foi um coração humilde. Ela canta isso magnífica: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque olhou a pequenez da sua serva, a humildade da sua serva. Então Deus olhou a humildade de Nossa Senhora. Quando Ele percebe em nós, no nosso coração, que há orgulho, Deus, Ele não quer chegar perto de nós por causa do orgulho. Porque aonde há orgulho, não há presença de Deus. Aonde há humildade, Deus está ali. Então a humildade da gente reconhecer que se até aqui, nesse primeiro mês do ano, a gente não fez a vontade de Deus ainda, eu posso fazer a partir daqui. Eu posso sim ter uma nova vida a partir daqui. Me vinha muito a palavra também de recomeço, recomeçar com Deus. Se já fez neste ano algo que você não queria, comece de novo com Deus. Tenha um coração humilde e falar: Deus, até aqui, nesse primeiro mês, eu já pisei na bola com o Senhor. Eu não quero pisar mais nos outros 11 meses. Eu quero fazer diferente dos outros meses. Então tenha um coração humilde. Acolher as palavras de sabedoria. A gente é cercado de palavras de sabedorias a todo momento. A gente pode receber uma palavra de sabedoria através de um fato que acontece na nossa vida. Quando algo acontece na nossa vida, talvez, e muitas das vezes, é Deus querendo ensinar algo para nós. E a gente tem que ser sábio para aprender, ser atento para aprender. Porque o verdadeiro sábio não é aquele que aprende apenas com os seus erros, mas aprende também com os erros das outras pessoas. Esse é sábio. Ele não precisa quebrar a cara para saber que foi errado. Ele precisa ver que aquilo deu errado no outro, vai dar na minha. O verdadeiro sábio é esse, que analisa tudo e, segundo a palavra de Deus, segue o que é correto. E aqui continua: não te perturbes no tempo da infelicidade. Quantas vezes no tempo que a gente está triste, a gente fica perturbado, a gente fica inquieto. E às vezes quando a gente está triste, se alguém chega feliz perto da gente quer matar. Vamos falar a verdade também. Dá uma raiva. Sai daqui, estou feliz demais. Dá também inveja na gente. Dá inveja, a gente vê alguém muito feliz, a gente está muito triste, a gente fica meio angustiado. Sai pra lá, nossa senhora, você está muito alegre, muito excitado, vai embora daqui. Mas nesse tempo de infelicidade, nós devemos não perturbar o nosso coração, confiar em Deus, sofre as memórias de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência. Tem coisas que em Deus vai demorar. Tem coisas que em Deus a gente olha e fala: nunca vai acontecer. Porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Aqui diz: sofre as memórias de Deus. E as memórias de Deus pode ser uma semana, pode ser 10 anos, pode ser um dia. Depende. Mas é o tempo de Deus. Sofre as memórias de Deus. E as memórias de Deus não é que Deus é mau, mas porque Deus está caprichando, Deus está fazendo o melhor. Deus está fazendo aquilo que vai nos ajudar a chegar ao céu. Sofrer as memórias de Deus é confiar nele. Aqui também diz: a fim de que no derradeiro momento da tua vida se enriqueça. Mas essa riqueza aqui não é a riqueza da terra, é uma riqueza do céu. Se enriqueça de Deus, se enche de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aceita tudo o que te acontecer.
difícil a gente aceitar tudo que nos acontece. Aceitar aquilo que é bom é fácil, mas aceitar que alguém faleceu, seja um amigo, seja um familiar, é complicado. Aceitar que os filhos estão se perdendo na vida é complicado. Aceitar que aquilo que queria acontecesse agora não está acontecendo é complicado. Então, aceita aquilo que Deus está mandando para a tua vida. Seja uma dor, seja uma angústia, seja uma preocupação, seja uma dívida que Deus permitiu que você mesmo fizesse, porque não foi Deus que fez a dívida, foi você mesmo talvez. Então, aceita aquilo que é bom, aquilo que é mal, e pede a graça de Deus para sempre fazer a vontade dele. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Então, na dor, aí a gente tem que permanecer firme, permanecer com o terço na mão, de joelhos. Quanto mais o inimigo nos atacar, mais oração a gente tem que rezar, mais temos que buscar a presença de Deus, mais temos que insistir em Deus, mesmo sem querer, mesmo quando a nossa vontade, mesmo quando as dificuldades chegam, devemos estar com Deus. No tempo da humilhação, nós temos que ter paciência. Quantas vezes nós vamos ser humilhados, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na igreja? Quantas vezes as pessoas vão nos humilhar? E algo que me toca muito é que todas as vezes que chega uma humilhação para você, é Deus falando que eu e você estamos orgulhosos. Porque como Deus não tem que ser humilhado, existe orgulho em nós. Existe soberba, a gente achar que a gente é melhor do que o outro. Mas existe em nós ainda uma capacidade de achar que nós somos os perfeitos e que os outros não. Eles erram mais do que a gente. Então, quando Deus pede humilhação, porque Ele quer quebrar o orgulho do nosso coração. Ele quer quebrar a soberba em nós. Pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens que são agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Então, quanto mais agradável a Deus nós formos, mais humilhados nós seremos. Seremos na família, seremos na escola, seremos na faculdade, seremos em todas as áreas da nossa vida muitas vezes humilhados. Porque quando Deus permite isso, é para o nosso crescimento espiritual. Põe a tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Então nós precisamos pôr a nossa confiança em Deus. Não nas pessoas, não nas coisas, não na nossa força. Tem um salmo, se não me engano é o Salmo 20. Acredito que seja esse. Que ele diz que uns confiam em cavalos, outros confiam em seus braços. Eu confio no Senhor. Então nós somos chamados a confiar em Deus. E confiar em Deus é aconteceu aquilo que Deus quer. Glória a Deus. Aquilo que Deus quer é bom. Glória a Deus. Aquilo que Deus permitiu na nossa vida é ruim. Glória a Deus. É se conformar com a vontade de Deus. Isso não é fácil. É a gente deixar a nossa vontade para viver a dele. Vós que temeis o Senhor, esperar em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais. Então nós que esperamos em Deus, temos uma tentação que o inimigo pode colocar no nosso coração, da gente querer buscar nas nossas próprias forças, do nosso próprio jeito. E aí, quando a gente vai fazer do nosso próprio jeito, a gente quebra a cara, a gente machuca as pessoas, a gente machuca nós mesmos, e machucamos Deus também, porque a gente quer passar o carro na frente dos bois, a gente quer fazer no nosso tempo. E isso acontece, o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele tinha um filho da promessa, que é Isaac. Só que como ele não soube esperar a promessa de Deus, ele quis fazer relação sexual com a sua escrava. E aí nasceu outro filho que não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Ele não soube esperar a promessa de Deus. Ele quis passar na frente. E aí, depois de muito tempo, Deus deu Isaac, o filho
E aí que ele entendeu que ele tinha errado. Só que o erro dele já gerou uma vida. Não tem como voltar atrás. Tem coisas que a gente decide fazer que não tem como voltar atrás. Tem coisas na nossa vida que nós tomamos decisões que não tem como a gente voltar atrás. Por exemplo, uma palavra que a gente diz para alguém, se a gente machucar aquela pessoa, nunca mais tem como voltar atrás. Mesmo a gente pedir perdão para ela, aquela dor ainda pode ficar lá. Ela pode até nos perdoar, mas algo dentro dela já não vai ser a mesma coisa. Quando a gente toma uma decisão que vai mudar o rumo da nossa família, mas a gente não consulta Deus e vai para o nosso impulso, isso pode transformar toda a história, não só dessa família agora, mas das futuras gerações também. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo. O que eu devo fazer aqui? Tudo que nós vamos fazer, precisamos orar, entrar em relação com Deus. Assim como o pregador que ia vir nessa noite, ele mandou mensagem, estava rezando um rosário, e Deus falou para ele: não vim aqui. Nós temos que ter essa intimidade com Deus. Se Deus falar, não é você ir, você não deve. Vai saber o que ia acontecer com ele na estrada, ou com quem fosse buscar ele. Se Deus disse para ele não vir, ele foi obediente. O que eu e você precisamos obedecer de Deus para a gente ser melhor neste ano? O que eu preciso fazer para recomeçar em Deus? Será que eu preciso me confessar? Será que eu preciso pedir perdão para alguém? Será que eu preciso olhar nos olhos dos meus e falar que eu amo eles? Quanto tempo você não fala para alguém da sua família, seja um filho, seja um pai, seja uma mãe, seja alguém, você não olha no olho dele e fala: eu te amo? Quantas vezes você não fala isso? Mas quanto tempo você não fala isso? De verdade, abraça essa pessoa. Porque a gente muitas vezes esquece disso. Isso faz a diferença nas pessoas à nossa volta. Quando você chega na tua casa, chega lá para as pessoas e fala: eu te amo. Primeiro elas vão achar estranho. O que aconteceu? O que aconteceu? Tem alguma coisa errada, né? Está falando que me ama? De uma hora para outra você não fala que me ama. Mas vai lá e fala. Você vai ver como que vai mudar tanto você quanto a pessoa. São coisas simples que nós fazemos à vontade de Deus. É no simples que Deus age. E é isso que a gente tem que perguntar para Ele, para Deus: o que o Senhor quer de mim na minha família? O que o Senhor quer de mim no meu estudo? O que o Senhor quer de mim no meu trabalho? O que o Senhor quer? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Recomeçar em Deus exige humildade, de saber que a gente não é autossuficiente, a gente depende de Deus, a gente depende das pessoas. Querendo ou não, uma hora ou outra a gente vai depender das pessoas. De Deus, sempre a gente vai depender. Mas para recomeçar em Deus, para ter uma nova vida em Deus, a gente precisa ter humildade, ter paciência, saber a hora de agir e saber a hora de ficar parado. A paciência é isso. É eu agir na hora certa e parar na hora certa. Seja a minha ação, seja o meu falar, seja o meu caminhar, seja o meu cantar, seja o que for. O arrependimento nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Quando nós nos arrependemos do nosso passado, quando eu estava com esse tema na mente e no coração, eles colocavam pessoas que estavam aqui pensando: mas o meu passado foi tão pesado, meu passado foi tão longe de Deus, fiz tantas coisas erradas, mas Deus quer começar com você hoje, agora, comigo, hoje, agora. Não importa o que nós vivemos em Deus até hoje, Deus quer fazer mais. Não importa a unção que Deus já usou na vida do Jorge, através do cantar e do pregar, Deus quer fazer mais. Não importa o que Deus já fez na vida da Mônica, na família dela, que usou ela como instrumento de Deus, Deus quer usar mais. Então, é isso. O arrependimento nos ajuda a aproximar do coração de Deus, porque Deus quer fazer mais. E quando nós choramos na presença de Deus, nos debruçamos na presença de Deus, Ele faz mais. O Espírito Santo, Ele sempre novo, Ele sempre renova. O Espírito Santo, Ele sempre suscita novas coisas. Este Espírito que nos chama a recomeçar,
pequeno passo muda toda a nossa história. Quantas vezes a gente, por decidir algo que Deus pediu para a gente fazer, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, o dia que decidiu vir neste grupo de oração, a tua vida jamais foi a mesma, porque foi uma decisão em Deus. Imagina milhares e milhões de decisões em Deus. Imagina todos os dias eu e você falando: hoje, agora, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu e você, a presença de Deus nos lugares. Imagina o que a gente não provoca nessa terra. Eu gosto daquela frase de Santa Catarina de Sena: jovens, se for aquilo que Deus quiser, vocês colocareis fogo no mundo. E nós temos essa, não só os jovens, mas todas as pessoas. Se nós vamos aquilo que Deus quer, nós vamos colocar o fogo do Espírito Santo nas casas, nas famílias, nas histórias, nas gerações. Nós somos chamados a recomeçar, porque o nosso recomeço não para em nós, ele reverbera em outras pessoas. Quantas pessoas vão chegar até Deus com o seu recomeço, com a sua volta para Ele? Então, nessa noite, que nós possamos voltar para Deus, voltar de todo o coração. Eu não sei o que você traz no seu coração nessa noite, mas a gente vai começar a orar a Jesus daqui a pouco. Que você possa colocar tudo isso na presença de Deus. O que você precisa recomeçar nessa noite? O que você precisa recomeçar em chama? Talvez é algo que é impossível no teu coração. E aqui no fim diz: vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desfaleça a vossa recompensa. Quando nós confiamos em Deus, nós acreditamos que a nossa maior recompensa é o céu. E quando nós nos deixamos ser usados por Deus, nós alcançamos este céu. E este céu não tem como a gente alcançar sem oração. Não tem como a gente alcançar sem arrependimento. Não tem como a gente alcançar sem paciência. Aquele que é impaciente, ele não consegue chegar no céu, porque ele fica fazendo tudo aquilo que não deve ser feito. O impaciente é aquele que corre da vontade de Deus. Então que nessa noite nós possamos nos abrir a essa vontade de Deus. Que você possa ir se preparando já para essa adoração. Já me despeço do pessoal da internet. Boa noite aí. Fique com Deus. O pessoal que passou por aqui.